E se eu te dissesse que a pessoa que mais te sabota na vida é você mesmo, mas não da forma que você imagina? E se eu te revelasse que existe uma parte de você, escondida nas sombras da sua consciência, que controla cada decisão que você toma, cada relacionamento que você destrói, cada oportunidade que você deixa escapar? Você provavelmente pensaria que estou falando de autoestima baixa ou falta de disciplina. Mas não. Estou falando de algo muito mais profundo e muito mais poderoso. Existe uma força dentro de você que age como um sabotador invisível, trabalhando incansavelmente para manter você exatamente onde está. Uma força que Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, chamou de sombra. E aqui está a verdade que vai chocar você. 87% das pessoas vivem a vida inteira sem nunca descobrir que essa força existe. Elas morrem sem jamais ter acesso ao seu verdadeiro potencial, presas em padrões repetitivos de fracasso e frustração. Mas nos próximos minutos, você vai descobrir o segredo que Jung levou décadas para desvendar. Um segredo que pode liberar uma energia tão poderosa dentro de você que sua vida nunca mais será a mesma. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Você já se perguntou por que sempre faz exatamente aquilo que jurou que nunca faria? Por que, no momento em que está prestes a alcançar o sucesso, algo dentro de você sabota tudo? Por que você atrai sempre o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de pessoa tóxica, a mesma situação que te causa dor? A resposta não está na sua força de vontade, não está na sua inteligência, não está nem mesmo na sua história de vida. A resposta está na sua sombra. Imagina por um momento você caminhando em um dia ensolarado. Sua sombra te segue, projetada no chão, sempre presente, sempre conectada a você, mas você raramente presta atenção nela. Agora imagina que você tem uma sombra psicológica, uma sombra emocional, que também te segue sempre. Mas ao contrário da sombra física que você pode ver, essa sombra interna é invisível. E ao contrário da sombra física, que é inofensiva, essa sombra interna tem o poder de destruir sua vida. Essa é a sua sombra junguiana. Ela é composta por todos os aspectos de você mesmo que você rejeitou, negou, escondeu ou simplesmente não quer aceitar. São seus medos mais profundos, suas vergonhas mais secretas, suas raivas reprimidas, seus desejos proibidos, suas fraquezas que você não suporta admitir. E aqui está o que vai te surpreender. Quanto mais você tenta fugir da sua sombra, mais poder você dá a ela sobre sua vida. Você conhece aquela sensação de estar lutando contra si mesmo constantemente? Aquela guerra interna onde uma parte de você quer crescer, evoluir, ser feliz, mas outra parte parece trabalhar ativamente para te manter pequeno, inseguro, preso. Essa não é uma metáfora. É literalmente o que acontece quando sua sombra está no controle. Pense na última vez que você se auto-sabotou. Talvez você tenha perdido uma oportunidade de emprego por chegar atrasado a uma entrevista importante. Talvez você tenha brigado com alguém que amava exatamente quando o relacionamento estava indo bem. Talvez você tenha procrastinado em um projeto que poderia mudar sua vida. Você culpou o trânsito, culpou a outra pessoa, culpou a falta de tempo. Mas a verdade é que sua sombra estava no comando. E não é só você. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem reclamando da vida, mas quando surge uma chance real de mudança, elas encontram 1000 desculpas para não agir? Quantas pessoas falam sobre seus sonhos há anos, mas nunca dão o primeiro passo? Quantas pessoas terminam relacionamentos bons e ficam em relacionamentos tóxicos? Todas elas estão sendo controladas pela sombra, mas não sabem disso. A parte mais cruel é que nossa sociedade nos ensina exatamente o oposto do que precisamos fazer. Nos ensinam a ser sempre positivos, a focar apenas no que é bom, a esconder nossas partes feias. Nos dizem para pensar positivo e deixar o passado para trás. Mas Jung descobriu algo revolucionário. Quanto mais você nega sua sombra, mais ela cresce. Quanto mais você a esconde, mais ela controla sua vida pelos bastidores. É como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Você pode conseguir por um tempo, usando muita energia, mas eventualmente ela vai escapar das suas mãos e subir à superfície com uma força explosiva. Sua sombra funciona da mesma forma. Você pode reprimi-la por anos,
décadas até. Mas ela sempre encontra uma maneira de se manifestar. Geralmente nos piores momentos possíveis. Mas aqui está a boa notícia. A notícia que pode mudar sua vida para sempre. Jung também descobriu como transformar sua sombra de inimiga em aliada. Como integrar essa força poderosa em vez de lutar contra ela. Como usar a energia que você gasta se sabotando para impulsionar seu crescimento e sua realização. Você está prestes a descobrir por que algumas pessoas conseguem quebrar padrões destrutivos que carregam há décadas, enquanto outras ficam presas nos mesmos ciclos a vida inteira. Vai entender por que certas pessoas têm relacionamentos profundos e autênticos, enquanto outras vivem uma vida de máscaras e superficialidade. Vai descobrir o segredo daqueles que encontraram seu propósito de vida e vivem com uma energia e uma paixão que parecem inesgotáveis. A diferença não está no que elas têm que você não tem. A diferença está no que elas fizeram com aquilo que você está tentando esconder. Elas pararam de fugir da própria sombra e aprenderam a dançar com ela. E quando você aprende a fazer isso, quando você para de lutar contra si mesmo e começa a integrar todas as partes de quem você é, algo mágico acontece. Você para de se sabotear e começa a se impulsionar. Você para de atrair situações que te machucam e começa a criar a vida que realmente deseja. Você para de viver pela metade e finalmente acessa todo o seu potencial. Mas isso só acontece quando você tem a coragem de olhar para a sua sombra, nos olhos e dizer: eu te vejo, eu te aceito, e agora nós vamos trabalhar juntos. Agora você deve estar se perguntando: como eu faço para reconhecer essa sombra que está controlando minha vida? Como eu identifico algo que, por definição, está escondido de mim? Jung nos deu uma ferramenta poderosa para isso, e ela está bem na sua frente todos os dias. Você só precisa saber onde olhar. A primeira e mais eficaz maneira de reconhecer sua sombra é através daquilo que mais te irrita nos outros. Sim, você ouviu certo. Aquela pessoa no trabalho que te tira do sério, aquele comportamento que você não suporta ver nas redes sociais, aquela característica que faz você perder a paciência instantaneamente. Tudo isso é um espelho da sua própria sombra. Jung chamou isso de projeção. Nós projetamos nos outros exatamente aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. É como se nossa psique fosse um projetor de cinema e nossa sombra fosse o filme que estamos constantemente projetando na tela dos outros. Quando você sente uma irritação desproporcional com alguém, quando sua reação é muito mais intensa do que a situação justifica, é porque você está vendo sua própria sombra refletida nessa pessoa. Deixe-me te dar um exemplo real. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Ana, uma executiva negra bem-sucedida, que sempre se irritava profundamente com colegas que ela considerava arrogantes ou exibidos. Ela dizia que não suportava pessoas que se achavam superiores e que queriam aparecer mais que os outros. Essa irritação era tão intensa que ela evitava promoções, não falava em reuniões importantes e sabotava suas próprias oportunidades de crescimento. Quando Ana começou a explorar sua sombra, ela descobriu algo chocante. Desde criança, ela havia aprendido que se destacar era perigoso, que ser vista trazia problemas, que era melhor ficar pequena e invisível para se proteger. Sua sombra continha toda a ambição, toda a vontade de brilhar, todo o desejo de reconhecimento que ela havia reprimido. E toda vez que ela via alguém sendo arrogante, ela estava na verdade vendo sua própria ambição reprimida, sendo refletida nessa pessoa. O que mais a irritava nos outros era exatamente o que ela mais desejava ser, mas não se permitia. Sua sombra continha não apenas os medos e as partes rejeitadas, mas também seus dons não reconhecidos, seu potencial não explorado, sua força não expressa. Quando Ana finalmente reconheceu isso, quando ela parou de projetar sua ambição nos outros e começou a integrá-la conscientemente, sua vida mudou completamente. Ela conseguiu a promoção que sempre quis, começou a falar em público e se tornou uma referência na sua área. Então, aqui está o primeiro exercício prático para você reconhecer sua sombra. Pegue uma folha de papel e escreva o nome de 3 pessoas que realmente te irritam. Pode ser alguém famoso, alguém do trabalho, alguém da família. Agora escreva exatamente o que te incomoda em cada uma dessas pessoas,
Seja específico. Não escreva apenas "ela é chata". Escreva "ela sempre quer ser o centro das atenções", ou "ele nunca admite que está errado", ou "ela é muito dramática". Agora vem a parte difícil. Para cada característica que você escreveu, faça a si mesmo esta pergunta: onde dentro de mim existe essa mesma característica? Não responda imediatamente, em lugar nenhum. Respire fundo e realmente procure. Talvez você não seja dramático na frente dos outros, mas seja dramático nos seus pensamentos internos. Talvez você não busque ser o centro das atenções, mas secretamente deseje ser mais reconhecido. Talvez você não seja teimoso abertamente, mas seja inflexível nas suas crenças internas. A resistência que você vai sentir ao fazer esse exercício é normal. Sua mente consciente vai tentar te convencer de que você é completamente diferente dessas pessoas. Mas lembre-se, se fosse completamente diferente, você não teria uma reação emocional tão forte. A irritação é o sinal de que você tocou em algo importante. O segundo método para reconhecer sua sombra é através dos seus padrões repetitivos. Sua sombra sempre deixa rastros. Ela se manifesta através de comportamentos que você repete mesmo sabendo que são destrutivos. É aquela situação que você jura que nunca mais vai acontecer, mas sempre acontece. É aquele tipo de pessoa que você sempre acaba atraindo. É aquela reação que você sempre tem em determinadas situações. Pense nos padrões da sua vida. Você sempre termina relacionamentos da mesma forma? Sempre tem conflitos com o mesmo tipo de pessoa? Sempre perde oportunidades por causa do mesmo tipo de comportamento? Sempre se mete nos mesmos tipos de problema? Esses padrões não são coincidência. Eles são a assinatura da sua sombra. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Carlos, que sempre sabotava seus relacionamentos no momento em que começavam a ficar sérios. Ele encontrava defeitos na parceira, arrumava brigas por motivos insignificantes ou simplesmente desaparecia. Isso havia acontecido 5 vezes consecutivas com mulheres completamente diferentes. Carlos culpava o azar, culpava as mulheres, culpava o timing. Mas o padrão era claro demais para ser ignorado. Quando Carlos decidiu explorar sua sombra, ele descobriu que desde criança havia desenvolvido uma crença de que pessoas que me amam sempre me abandonam. Seus pais se divorciaram quando ele era pequeno. E ele internalizou a ideia de que amor significa dor e abandono inevitável. Sua sombra continha todo o terror do abandono, toda a dor não processada, todo o medo de se entregar completamente a alguém. Então, para se proteger da dor do abandono, sua sombra o fazia abandonar primeiro. Era uma estratégia inconsciente de autopreservação que se havia tornado um padrão destrutivo. Quando Carlos reconheceu isso, quando ele trouxe essa dinâmica para a consciência, ele finalmente conseguiu quebrar o padrão. Hoje ele está em um relacionamento estável há 3 anos. Aqui está o segundo exercício prático. Identifique 3 padrões repetitivos na sua vida. Podem ser padrões em relacionamentos, no trabalho, com dinheiro, com a saúde, qualquer área. Escreva cada padrão detalhadamente. Depois, para cada padrão, pergunte-se: que medo ou crença inconsciente pode estar causando esse comportamento? Que parte de mim estou tentando proteger quando ajo dessa forma? Que dor estou tentando evitar? As respostas podem não vir imediatamente. Sua sombra é protegida por camadas de defesas psicológicas. Mas se você persistir com curiosidade genuína, sem julgamento, as respostas vão começar a emergir. E quando emergirem, você vai sentir aquela sensação de, é claro, como eu nunca percebi isso antes. O terceiro sinal da sua sombra aparece nos seus sonhos e nas suas fantasias. Jung dizia que os sonhos são a linguagem natural da sombra. Neles, ela se manifesta através de personagens que representam aspectos rejeitados de nós mesmos. Às vezes aparece como o vilão que estamos fugindo, às vezes como o personagem sombrio que nos persegue, às vezes como situações que nos causam ansiedade ou vergonha. Comece a prestar atenção nos seus sonhos, especialmente naqueles que te causam forte impacto emocional. Quais personagens aparecem? Que situações se repetem? Que emoções são mais intensas? Tudo isso pode ser material precioso para entender sua sombra. Suas fantasias diurnas também revelam muito. Aquelas situações que você imagina, mas nunca
admitiria para ninguém. Aqueles pensamentos que passam pela sua cabeça e você imediatamente tenta afastar. Aquelas partes de você que emergem quando você está sozinho, relaxado, sem as defesas sociais ativadas. Tudo isso faz parte da sua sombra. A verdade é que reconhecer sua sombra não é um processo confortável. Vai mexer com coisas que você preferia deixar guardadas. Vai trazer à tona aspectos de você mesmo que você gostaria de fingir que não existem. Mas aqui está o que Jung descobriu, e que mudou a vida de milhões de pessoas. Quando você para de lutar contra sua sombra e começa a reconhecê-la conscientemente, ela para de controlar sua vida pelos bastidores e se torna uma fonte de energia e autenticidade. Agora que você começou a reconhecer sua sombra, chegamos à parte mais delicada e mais poderosa de todo esse processo. Como integrar essa força sem se tornar ela? Porque aqui está o perigo que muitas pessoas enfrentam quando descobrem sua sombra. Elas pensam que integrar significa se entregar completamente a todos os impulsos reprimidos, que significa se tornar exatamente aquilo que sempre rejeitaram. Mas isso não é integração. Isso é possessão pela sombra, e pode ser tão destrutivo quanto reprimi-la. Jung nos ensinou que integração é um processo de consciência, não de entrega cega. É sobre reconhecer, aceitar e canalizar conscientemente a energia da sua sombra. Não sobre ser controlado por ela. É a diferença entre usar o fogo para cozinhar sua comida ou deixar sua casa pegar fogo. A energia é a mesma, mas o resultado depende completamente de como você a maneja. Então, como você faz essa integração de forma consciente e construtiva? O primeiro passo é estabelecer um diálogo interno com sua sombra. Isso pode parecer estranho no início, mas é uma das técnicas mais poderosas que existem. Sua sombra é uma parte de você que foi silenciada há tanto tempo que ela só sabe se comunicar através de sabotagem e impulsos destrutivos. Quando você começa a conversar conscientemente com ela, quando você dá voz a essas partes reprimidas, algo extraordinário acontece. Deixe-me te ensinar exatamente como fazer isso. Reserve alguns minutos todos os dias para sentar em silêncio e literalmente conversar com sua sombra. Pode ser em voz alta ou mentalmente, tanto faz. Comece perguntando: o que você está tentando me dizer? Do que você tem medo? O que você precisa de mim? E então escute. Não julgue as respostas que vêm, não tente mudá-las ou corrigi-las. Apenas escute com curiosidade genuína. No início você pode sentir resistência. Sua mente racional vai dizer que isso é bobagem, que você está conversando sozinho. Mas persista. Gradualmente, você vai começar a perceber padrões, insights, uma sabedoria que sua sombra carrega. Você vai descobrir que por trás de cada comportamento destrutivo existe uma intenção positiva distorcida, uma necessidade legítima que está sendo expressa de forma inadequada. Lembro de uma cliente, vamos chamá-la de Mariana, uma mulher negra que sempre teve explosões de raiva que destruíam seus relacionamentos. Ela se odiava por isso, se culpava constantemente. Tentava controlar a raiva através de técnicas de respiração e meditação, mas nada funcionava porque ela estava tentando suprimir sua sombra em vez de integrá-la. Quando Mariana começou a dialogar com sua raiva, ela descobriu algo surpreendente. Sua raiva não era apenas destrutiva, ela carregava uma sabedoria profunda. Era a parte dela que sabia quando seus limites estavam sendo ultrapassados, que percebia quando ela estava sendo desrespeitada ou manipulada, que a protegia de situações abusivas. O problema não era a raiva em si, mas a forma como ela estava sendo expressa. Mariana aprendeu a dizer para sua raiva: obrigada por me proteger, obrigada por me avisar que algo não está certo. Agora me ajude a encontrar uma forma mais eficaz de estabelecer meus limites. E gradualmente, sua raiva se transformou. Ela continuou sentindo quando algo não estava certo, mas agora conseguia expressar isso de forma assertiva em vez de explosiva. Seus relacionamentos melhoraram drasticamente porque ela parou de reprimir seus limites até explodir e começou a comunicá-los conscientemente. Este é o segundo princípio da integração da sombra: transformação alquímica da energia. Jung era fascinado pela alquimia porque via nela uma metáfora perfeita para o trabalho psicológico. Os alquimistas tentavam transformar chumbo em ouro,
E Jung percebeu que nós podemos transformar os aspectos pesados da nossa personalidade em qualidades valiosas. Toda emoção difícil, todo impulso destrutivo, toda característica que você rejeita em si mesmo carrega uma energia que pode ser canalizada construtivamente. A raiva pode se tornar determinação e força para a mudança. O medo pode se tornar prudência e intuição. A inveja pode se tornar motivação e clareza sobre o que você realmente deseja. A tristeza pode se tornar compaixão e profundidade emocional. Mas essa transformação só acontece quando você para de julgar essas emoções como ruins e começa a vê-las como energia pura que precisa ser direcionada conscientemente. É como dominar uma arte marcial. Você não nega a força do seu oponente, você aprende a usar essa força a seu favor. Vou te ensinar uma técnica específica para fazer essa transformação. Quando você sentir uma emoção intensa que normalmente tentaria reprimir, pause e pergunte-se: que informação essa emoção está tentando me dar? Que ação construtiva essa energia poderia alimentar? Como posso honrar essa parte de mim de uma forma que me ajude em vez de me prejudicar? Por exemplo, se você sentir inveja de alguém, em vez de se culpar por ter esse sentimento, pergunte-se: o que essa pessoa tem que eu desejo ter? Que aspecto da minha vida essa inveja está iluminando? Use a inveja como um GPS emocional que aponta para aquilo que seu coração realmente quer, e então canalize essa energia para criar o que você deseja, em vez de ressentir o que outros têm. O terceiro aspecto crucial da integração é estabelecer limites internos saudáveis. Aceitar sua sombra não significa se identificar completamente com ela. Você pode reconhecer que tem impulsos agressivos sem se tornar uma pessoa violenta. Pode aceitar que tem desejos egoístas sem se tornar uma pessoa narcisista. Pode integrar sua ambição reprimida sem se tornar alguém que pisa nos outros para subir. A chave está em desenvolver o que Jung chamava de ego forte. Um ego forte não é arrogância ou teimosia. É a capacidade de se manter consciente e no controle mesmo quando energias poderosas da sombra estão ativas. É como ser um bom cavaleiro. Você não luta contra o cavalo, mas também não deixa o cavalo decidir para onde vocês vão. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Roberto, que sempre se orgulhou de ser uma pessoa boa que nunca magoava ninguém. Mas sua bondade havia se tornado uma prisão. Ele não conseguia dizer não. Não conseguia estabelecer limites. Não conseguia se defender quando era maltratado. Sua sombra continha toda a agressividade saudável que ele havia reprimido em nome de ser bonzinho. Quando Roberto começou a integrar sua sombra, ele descobriu que sua agressividade reprimida era na verdade uma força vital importante. Era a parte dele que sabia lutar por aquilo que era justo, que conseguia proteger a si mesmo e as pessoas que amava, que tinha a coragem de enfrentar conflitos necessários. Mas ele aprendeu a acessar essa força conscientemente, não de forma reativa. Roberto desenvolveu o que ele chamava de agressividade compassiva. Ele aprendeu a ser firme sem ser cruel, a estabelecer limites sem atacar, a lutar por seus valores sem destruir relacionamentos. Sua vida mudou completamente. Ele conseguiu uma promoção que merecia há anos. Seus relacionamentos se tornaram mais respeitosos, e ele finalmente se sentiu inteiro. A integração da sombra é um processo contínuo, não um evento único. É algo que você pratica todos os dias, em cada situação desafiadora, em cada momento de tensão emocional. Você está constantemente escolhendo entre reprimir, se entregar cegamente, ou integrar conscientemente as energias que surgem dentro de você. E aqui está uma verdade poderosa que Jung descobriu. Quando você integra sua sombra conscientemente, você não apenas para de se sabotear, você ganha acesso a uma fonte de energia criativa e autenticidade que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você se torna mais real, mais completo, mais vivo, porque você para de gastar energia lutando contra si mesmo e começa a usar toda a sua energia para criar a vida que realmente deseja. Quando você começa a integrar sua sombra, você inicia automaticamente o que Jung chamou de processo de individuação. Este é o caminho para se tornar verdadeiramente quem você é. Não quem os outros esperam que você seja. Não quem você acha que deveria ser.
mas quem você realmente é na sua essência mais profunda. E este processo vai transformar não apenas sua relação consigo mesmo, mas também todos os seus relacionamentos. A individuação começa com uma percepção dolorosa, mas libertadora. A maior parte da sua vida, você tem vivido usando máscaras. Jung chamava essas máscaras de persona. Sua persona é a versão editada de você mesmo que você apresenta ao mundo. É o personagem que você interpreta no trabalho, na família, nas redes sociais. E não há nada errado em ter uma persona. Ela é necessária para funcionar na sociedade. O problema surge quando você se identifica completamente com suas máscaras e esquece quem você realmente é por baixo delas. Quantas vezes você já se pegou agindo de uma forma que não era genuinamente sua só para agradar outras pessoas? Quantas vezes escondeu suas opiniões reais, seus desejos autênticos, suas necessidades legítimas para se encaixar nas expectativas alheias? Quantas vezes você olhou no espelho e sentiu que estava vendo um estranho, a pessoa que você é no trabalho é a mesma pessoa que você é em casa? A pessoa que você é nas redes sociais é a mesma pessoa que você é quando está sozinho? Se as respostas forem não, você está vivendo fragmentado, dividido entre múltiplas personas que nunca se integram em uma identidade coerente e autêntica. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Fernanda, que tinha construído uma persona perfeita, de mulher forte e independente. Nas redes sociais ela postava apenas conquistas profissionais e momentos de empoderamento. No trabalho ela nunca demonstrava vulnerabilidade ou pedia ajuda. Com os amigos ela sempre era a que dava conselhos e resolvia problemas dos outros. Mas por trás dessa máscara, Fernanda estava exausta, solitária e profundamente insegura. Sua sombra continha toda a vulnerabilidade que ela havia rejeitado, toda a necessidade de cuidado que ela não se permitia sentir, toda a fragilidade humana que ela considerava fraqueza. E quanto mais ela tentava manter a persona de mulher forte, mais sua sombra se manifestava através de colapsos emocionais privados, relacionamentos superficiais e uma sensação constante de vazio. O processo de individuação de Fernanda começou quando ela teve a coragem de mostrar vulnerabilidade pela primeira vez. Em uma reunião de trabalho, ela admitiu que não sabia algo e pediu ajuda. Em um encontro com amigas, ela chorou e falou sobre suas inseguranças. Nas redes sociais, ela postou sobre suas dificuldades e medos. E algo mágico aconteceu. As pessoas se aproximaram dela, se identificaram com ela, começaram a amá-la não pela sua força, mas pela sua humanidade completa. Fernanda descobriu que verdadeira força não é nunca mostrar fraqueza, mas ter a coragem de ser integralmente humana. Ela aprendeu que vulnerabilidade não é o oposto de força, mas uma expressão diferente da mesma energia vital. Quando ela integrou sua vulnerabilidade rejeitada, ela se tornou genuinamente forte. Não apenas performaticamente forte. Este é o paradoxo da individuação. Quando você para de tentar ser perfeito e aceita ser humano, você se torna mais poderoso. Quando você para de esconder suas partes feias e as integra conscientemente, você se torna mais belo. Quando você para de tentar impressionar os outros e começa a expressar sua verdade, você se torna mais magnético. Mas a individuação não para na integração da sombra e na dissolução das personas falsas. Ela inclui também o equilíbrio daquilo que Jung chamava de opostos internos. Dentro de você existem polaridades que parecem contraditórias: masculino e feminino, racional e emocional, controlador e espontâneo, social e solitário, ambicioso e contemplativo. A maioria das pessoas escolhe um lado de cada polaridade e rejeita o outro, criando desequilíbrio e limitação. O processo de individuação ensina você a honrar ambos os lados de cada polaridade. Você aprende que pode ser ao mesmo tempo forte e vulnerável, racional e intuitivo, ambicioso e compassivo. Você descobre que a verdadeira maturidade não é escolher entre opostos, mas dançar conscientemente entre eles, conforme a situação exige. Agora vamos falar sobre como esse processo transforma seus relacionamentos. Porque é aqui que a mágica realmente acontece. Quando você para de viver através de máscaras e começa a se expressar autenticamente, quando você integra sua sombra em vez de projetá-la nos outros,
Todos os seus relacionamentos mudam radicalmente. Lembra daquele conceito de projeção que falamos antes? Quando você não reconhece sua própria sombra, você está constantemente projetando-a nos outros e reagindo às suas próprias partes rejeitadas. Isso cria relacionamentos baseados em mal-entendidos, conflitos desnecessários e expectativas irreais. Você ama ou odeia as pessoas não por quem elas realmente são, mas pelo que elas representam das suas próprias partes não integradas. Quando você começa a recolher suas projeções, quando você para de culpar os outros pelos seus problemas internos, algo extraordinário acontece em todos os seus relacionamentos. Você começa a ver as pessoas como elas realmente são, não como telas para suas projeções. Você para de tentar mudar os outros e foca em sua própria transformação. Você para de buscar nos relacionamentos aquilo que só você pode dar, para si mesmo. Conheci um casal, vamos chamá-los de Paulo e Lucia, que vivia em conflito constante. Paulo acusava Lucia de ser muito dramática e exageradamente emocional. Lucia acusava Paulo de ser frio e insensível. Eles estavam constantemente tentando mudar um ao outro, e cada tentativa só aumentava o conflito. Quando Paulo começou a explorar sua própria sombra, ele descobriu que havia reprimido completamente sua vida emocional desde criança. Ele havia aprendido que homens não deveriam chorar, não deveriam ser vulneráveis, não deveriam expressar emoções intensas. Sua sombra continha toda essa riqueza emocional rejeitada. E toda vez que ele via Lucia sendo dramática, ele estava na verdade vendo sua própria expressão emocional reprimida sendo refletida nela. Lucia, por sua vez, descobriu que havia rejeitado completamente sua racionalidade e objetividade. Ela havia aprendido que mulheres deveriam ser do coração e que pensar demais era coisa de homem. Sua sombra continha toda a sua capacidade analítica e lógica. E toda vez que ela via Paulo sendo frio, ela estava vendo sua própria racionalidade, reprimida sendo refletida nele. Quando ambos começaram a integrar suas próprias sombras, o conflito diminuiu drasticamente. Paulo começou a honrar e expressar sua vida emocional, e parou de se irritar com a emotividade de Lucia. Lucia começou a desenvolver e valorizar sua racionalidade, e parou de se irritar com a objetividade de Paulo. Eles pararam de tentar mudar um ao outro e começaram a aprender um com o outro. O relacionamento se transformou de campo de batalha em parceria de crescimento mútuo. Mas a transformação mais profunda nos relacionamentos acontece quando você para de usar os outros para se completar e começa a se relacionar a partir da sua própria completude. A maioria das pessoas busca relacionamentos para preencher suas lacunas internas, para encontrar no outro aquilo que não conseguem encontrar em si mesmas. Isso cria relacionamentos baseados em carência, dependência e expectativas irreais. Quando você se individua, quando você integra todas as partes de si mesmo, você não precisa mais dos outros para se sentir completo. Você escolhe se relacionar, não por necessidade, mas por abundância. Você não busca alguém para te salvar ou te completar. Você busca alguém com quem compartilhar a riqueza de quem você se tornou. E aqui está o paradoxo mais belo. Quando você para de precisar desesperadamente de relacionamentos, você se torna capaz de ter relacionamentos verdadeiramente profundos e satisfatórios. Quando você para de tentar usar os outros para preencher seus vazios, você se torna capaz de amar de forma genuína e generosa. A individuação também transforma sua comunicação. Quando você conhece e aceita todas as partes de si mesmo, você se torna capaz de se expressar com uma honestidade e uma clareza que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você para de manipular, de jogar jogos psicológicos, de dizer o que acha que os outros querem ouvir. Você simplesmente fala sua verdade com compaixão. E quando você se comunica a partir dessa autenticidade, algo mágico acontece. As pessoas começam a confiar em você de uma forma muito mais profunda. Elas sentem que você é real, que você é confiável, que você não está escondendo nada. Isso cria uma intimidade e uma conexão que é impossível de alcançar através de máscaras e jogos psicológicos. Chegamos ao final de uma jornada que pode ser o início da sua verdadeira vida. Se você chegou até aqui, se você realmente absorveu o que compartilhamos,
Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Algo fundamental mudou dentro de você. Uma semente foi plantada. Uma porta foi aberta. Uma possibilidade foi revelada. Você descobriu que a pessoa que mais te sabotava não era seu chefe, não era sua família, não eram as circunstâncias da vida. Era uma parte de você mesmo que estava operando nas sombras, controlando suas decisões, limitando seu potencial, mantendo você preso em padrões que você nem sabia que existiam. Mas agora você sabe. E conhecimento é poder, especialmente o autoconhecimento. Você aprendeu que sua sombra não é sua inimiga, mas uma força poderosa que estava sendo desperdiçada em autossabotagem, porque você não sabia como integrá-la conscientemente. Você descobriu que todas aquelas características que mais te irritam nos outros são reflexos de partes suas que você rejeitou, e que todos aqueles padrões repetitivos na sua vida são assinaturas de dinâmicas inconscientes que agora você pode transformar. Mais importante ainda, você descobriu que é possível integrar sua sombra sem se tornar ela, que é possível acessar toda a sua energia sem ser controlado por impulsos destrutivos, que é possível ser autenticamente humano, sem se justificar ou se diminuir. Você aprendeu que verdadeira força inclui vulnerabilidade, que verdadeira maturidade inclui aceitar suas contradições internas e que verdadeiro amor começa com aceitar completamente quem você é. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. A transformação real só acontece quando você sai daqui e começa a aplicar esses princípios na sua vida diária. Quando você para na frente do espelho e tem a coragem de perguntar: que parte de mim estou escondendo hoje? Quando você sente aquela irritação familiar com alguém e pergunta: o que essa pessoa está refletindo da minha própria sombra? Quando você se pega repetindo um padrão destrutivo e pergunta: que medo ou crença inconsciente está dirigindo esse comportamento? A individuação não é um destino que você alcança e pronto. É um processo contínuo, uma prática diária. Uma escolha que você faz a cada momento entre viver consciente ou inconscientemente, entre ser autêntico ou performático, entre integrar suas partes rejeitadas ou continuar sendo controlado por elas. E os benefícios dessa prática são imensos e imediatos. Quando você para de lutar contra si mesmo, você libera uma quantidade extraordinária de energia que estava sendo desperdiçada em conflitos internos. Essa energia se torna disponível para criar, para amar, para realizar seus sonhos mais profundos. Você deixa de ser seu próprio obstáculo e se torna seu próprio aliado mais poderoso. Seus relacionamentos se transformam porque você para de projetar suas questões nos outros e começa a se relacionar com as pessoas como elas realmente são. Você desenvolve uma capacidade de intimidade e conexão que a maioria das pessoas nunca experimenta, porque você pode ser genuinamente vulnerável sem perder sua força e genuinamente forte sem perder sua compaixão. Seu trabalho e sua carreira se beneficiam porque você para de se sabotar nas oportunidades importantes. Você desenvolve uma presença e uma autenticidade que são magnéticas. As pessoas sentem que você é real, que podem confiar em você, que você não está escondendo uma agenda secreta ou lutando contra demônios internos que podem explodir a qualquer momento. Sua criatividade explode porque você tem acesso a toda a gama da experiência humana dentro de você. Você não está mais limitado a expressar apenas as partes aceitáveis de quem você é. Você pode canalizar toda a riqueza das suas emoções, toda a profundidade das suas experiências, toda a complexidade da sua natureza humana em qualquer coisa que você criar. E talvez o mais importante, você finalmente encontra a paz interior. Não a paz da negação ou da repressão, mas a paz da aceitação radical. A paz de alguém que conhece todas as partes de si mesmo e não está mais gastando energia lutando contra sua própria natureza. A paz de alguém que se tornou um amigo de si mesmo, não um crítico constante. Mas deixe-me ser claro sobre uma coisa. Este trabalho não é fácil. Integrar sua sombra, passar pelo processo de individuação, tornar-se autenticamente quem você é, isso exige coragem. Exige a coragem de olhar para partes de você mesmo que você preferiria ignorar. Exige a coragem de decepcionar pessoas que estão acostumadas com suas máscaras.
Exige a coragem de viver sua própria vida em vez de viver as expectativas alheias. Mas aqui está a verdade que Jung descobriu e que mudou a vida de milhões de pessoas. Você já tem toda a coragem que precisa dentro de você. Ela pode estar enterrada sob camadas de medo e condicionamento social, mas ela está lá. Sua sombra, essa mesma força que tem estado sabotando sua vida, contém também toda a força e toda a coragem que você precisa para se transformar. Então aqui está meu desafio para você. Não deixe este vídeo ser apenas mais um conteúdo que você consumiu passivamente. Faça desta uma linha divisória na sua vida. A partir de hoje, comprometa-se a viver mais conscientemente, a questionar seus padrões automáticos, a integrar suas partes rejeitadas, a se tornar gradualmente mais autêntico e mais completo. Comece pequeno. Esta semana, quando alguém te irritar profundamente, pergunte-se que parte sua está sendo refletida nessa pessoa. Quando você se pegar repetindo um padrão que te prejudica, pause e pergunte que medo ou crença está dirigindo esse comportamento. Quando você sentir vontade de esconder uma parte de você mesmo, experimente ser um pouco mais vulnerável e autêntico. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Carl Jung deixou um mapa detalhado desse território, e milhões de pessoas já percorreram esse caminho antes de você. Cada pessoa que tem a coragem de enfrentar sua própria sombra e se individuar não apenas transforma sua própria vida, mas contribui para a evolução da consciência humana como um todo. Como Jung disse, o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é. E quem você realmente é não é apenas as partes de você que são fáceis de aceitar. Quem você realmente é inclui toda a complexidade, toda a contradição, toda a riqueza da experiência humana que você carrega dentro de si. Quando você abraça essa totalidade, quando você para de fugir da sua sombra e começa a dançar com ela, você não apenas encontra a pessoa que sempre foi destinado a ser, você se torna um farol para outros que ainda estão perdidos na escuridão dos seus próprios padrões inconscientes. Sua jornada de individuação é seu presente para o mundo, porque quanto mais pessoas corajosas o suficiente para se tornarem integralmente humanas, mais compassivo, mais autêntico, mais sábio nosso mundo se torna. Você não está fazendo isso apenas por você. Você está fazendo isso por todos nós. Então pare de fugir da sua sombra. Vire-se. Olhe para ela nos olhos e diga: olá, eu te vejo. Eu te aceito. E agora nós vamos trabalhar juntos para criar algo extraordinário. Sua vida inteira está esperando por esse momento de coragem. Sua verdadeira vida está esperando para começar. E se este vídeo tocou algo profundo dentro de você, se você sentiu aquele reconhecimento, aquele "é isso" que eu estava procurando, compartilhe-o com alguém que você ama e que talvez esteja passando pelas mesmas lutas que você passou. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que existe uma saída, que existe uma explicação para os padrões que a aprisionam, que existe um caminho para a liberdade. O mundo precisa de mais pessoas individuadas, mais pessoas que tiveram a coragem de se tornar integralmente humanas. O mundo precisa de você, não da versão editada e diminuída que você tem mostrado, mas de você completo, autêntico, integrado. Sua sombra não é seu inimigo, ela é a chave para se tornar quem você nasceu para ser.